A Marinha dos Estados Unidos enviou seus últimos varredores de minas dedicados para fora do Oriente Médio em setembro de 2025, 5 meses antes do início da Operação Epic Fury. Os 4 navios de contramedidas de minas da classe Avenger, que haviam sido implantados avançadamente no Bahrein por mais de 3 décadas, foram carregados no navio de carga pesada, MV Seaway Hawk, em janeiro de 2026, e transportados para a instalação de manutenção de navios inativos de Filadélfia. Seu substituto, navios de combate litorâneo da classe Independence, equipados com pacotes modulares de limpeza de minas, que, segundo o Navy Times, nunca foram implantados em combate. Quando o CENTCOM anunciou em 11 de abril que o USS Frank E. Peterson e o USS Michael Murphy haviam transitado pelo Estreito de Hormuz para começar a criar condições para o desminamento, os navios enviados eram destroyers de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, combatentes de superfície de missão múltipla, otimizados para guerra antiaérea e antissubmarina, não para caça de minas. A Marinha confirmou a múltiplos veículos de comunicação que forças especializadas adicionais, incluindo drones submarinos, seguiriam nos próximos dias. Os navios da classe Avenger, USS Pioneer e USS Chief, ainda implantados avançadamente em Sasebo, Japão, foram avistados transitando pelo Estreito de Malaca em direção oeste em 10 de abril. Mas estão a milhares de milhas de distância, e a Marinha disse diretamente ao Military Times: não há planos para reativar nenhum navio da classe Avenger. A via navegável estrategicamente mais importante do mundo tem um problema de minas, e os navios específicos que os EUA construíram para resolver problemas de minas estão ou sucateados ou estacionados no Pacífico. O CENTCOM confirmou 2 variantes de minas iranianas no Estreito de Hormuz: a Maham-3, uma mina de 300 kg com sensores acústicos, e a Maham-7, uma mina de fundo de 220 kg que pode ser implantada a partir de pequenos barcos ou helicópteros. Estas não são as minas de contato com espigões das películas da Segunda Guerra Mundial. As minas de influência ficam no fundo do mar e detonam em resposta ao campo magnético de um navio, ao ruído da hélice ou à onda de pressão de um casco grande passando por cima, sem necessidade de contato físico. Algumas variantes podem detectar uma embarcação a mais de 100 metros de distância. A categoria mais difícil para qualquer operação de limpeza é a mina ascendente propulsada por foguete, uma arma que fica silenciosamente no fundo do mar até detectar a assinatura acústica de uma hélice. Depois, lança uma ogiva para cima, através da coluna d'água, a aproximadamente 80 metros por segundo, alcançando o casco de um navio em menos de 2 segundos, sem aviso, sem alarme, sem tempo para reagir. A ameaça não é teórica. Em 1988, uma única mina iraniana com custo aproximado de $1.500 atingiu a fragata USS Samuel B. Roberts no Golfo Pérsico, abrindo um buraco de 15 pés no casco, rachando a quilha e tirando o navio de serviço para reparos que custaram, no total, $89,5 milhões. A relação de custo, aproximadamente 60 mil para 1, a favor da mina. O problema que se agrava em Hormuz hoje é um que o New York Times noticiou em 10 de abril, citando diretamente funcionários americanos. O Irã não consegue localizar todas as minas que colocou e não tem capacidade para removê-las. Os guardiões da Revolução Islâmica implantaram minas rapidamente usando pequenos barcos sem um padrão fixo. Uma operação de colocação dispersa e irregular que não produz um mapa confiável nem mesmo para a força que as colocou. O Irã publicou posteriormente uma carta de navegação direcionando embarcações comerciais para um corredor estreito próximo à ilha Larak.
A primeira vez que Teherã reconheceu publicamente que existem minas no estreito. Os navios da classe Avenger foram construídos especificamente para uma única tarefa e projetados em torno dos requisitos físicos específicos que essa tarefa exige. Seus cascos são construídos de carvalho, abeto de Douglas e cipreste de Nootka, com um revestimento externo de fibra de vidro. Materiais escolhidos especificamente porque não produzem nenhuma assinatura magnética que pudesse acionar minas de influência magnética. Navios com casco de aço não podem operar com segurança dentro de um campo minado. Os Avengers podiam. Eles se moviam a aproximadamente 5 nós, rebocando equipamentos de sonar que mapeavam o fundo do mar e identificavam objetos no fundo, implantando veículos operados remotamente para cortar cabos de ancoragem e interagir fisicamente com as minas para classificação e neutralização. Os 4 navios estacionados no Bahrein, USS Devastator, USS Dextraus, USS Gladiator e USS Sentry, estiveram na região continuamente desde a Operação Tempestade do Deserto em 1991. Em setembro de 2025, a Marinha desativou todos os 4. O motivo declarado foi a idade e o custo de manutenção. Os navios estavam em serviço há mais de 30 anos e seus cascos de madeira exigiam cuidados especializados constantes. A promessa da Marinha era que os navios LCS da classe Independence, com pacotes modulares de contramedidas de minas, preencheriam a missão. A diferença operacional fundamental entre as duas abordagens é significativa. Um Avenger pode entrar em um campo minado. Um LCS não pode. Ele deve permanecer fora da zona de ameaça de minas e implantar veículos submarinos não tripulados, helicópteros e drones de superfície para realizar o trabalho à distância. Essa arquitetura de distância tem vantagens teóricas em segurança da tripulação. Sua limitação prática é que o sistema deve ser montado, baixado à água, conectado e calibrado e testado antes que se possa procurar uma única mina. Um processo que leva horas por implantação. O Navy Times informou diretamente. O LCS, com o pacote MCM, nunca foi implantado em combate. Se o LCS for usado durante a Operação Epic Fury para lidar com as minas iranianas, será uma primeira vez. Assine. Construímos essas equações toda semana. O processo físico de limpeza de minas explica por que o cronograma se estende muito além do que uma declaração de bloqueio ou um acordo de cessar-fogo pode resolver instantaneamente. Um navio de desminamento se move a aproximadamente 5 nós, mais lento do que a maioria das pessoas corre, rebocando equipamentos de detecção em passagens sistemáticas por uma área definida. Cada passagem cobre uma faixa de aproximadamente 100 a 200 metros de largura. As rotas de navegação no Estreito de Hormuz abrangem aproximadamente 6 milhas no ponto mais estreito. A matemática de cobrir essa área a 5 nós, em faixas, com equipamentos que devem ser remontados entre os ciclos de implantação, produz um cronograma medido em semanas por rota, em condições ideais. As condições em Hormuz não são ideais. As fortes correntes de maré do Golfo Pérsico significam que uma mina de contato ancorada em um longo cabo balança em arcos a cada ciclo de maré. Uma mina de influência descansando no fundo pode derivar centenas de metros de sua posição original ao longo de semanas. Uma rota que foi verificada como livre na segunda-feira pode não ser segura na quarta-feira. A Guerra do Golfo de 1991 fornece a comparação histórica mais relevante. Limpar as minas iraquianas das águas kuwaitianas após a Tempestade do Deserto. Mais de 1.000 minas. Levou meses de operações MCM, dedicadas com uma força de coalizão completa, que incluía múltiplos navios da classe Avenger, operando continuamente.
A força atual que se reúne para Hormuz é menor. As minas estão mais dispersas e colocadas de forma irregular. E a plataforma substituta principal não tem experiência MCM em combate. O corredor seguro publicado pelo Irã, a faixa de 5 milhas perto da ilha Larak, pela qual 5 a 7 navios por dia transitam atualmente sob coordenação dos Guardiões da Revolução, representa o reconhecimento prático do próprio Irã de que não pode garantir que o restante do estreito esteja livre. A taxa de trânsito antes da guerra era de aproximadamente 130 navios por dia. 5 a 7 não é uma via navegável aberta. É um ponto de estrangulamento sendo gerenciado como um sistema de acesso controlado. O custo econômico diário do fechamento de Hormuz foi estimado em aproximadamente 3,2 bilhões de dólares. Não por mês, por dia. O petróleo bruto Brent subiu de aproximadamente $70 por barril antes da guerra para acima de $100 em 13 de abril. O preço médio da gasolina nos EUA atingiu $4,13 por galão, um aumento de $1,14 em relação ao valor de referência de 28 de fevereiro, segundo a AAA. As exportações de petróleo do Iraque, que transitam por Hormuz, desabaram de 99,87 milhões de barris em fevereiro para 18,6 milhões em março, com receitas caindo de 6,8 bilhões de dólares para 1,95 bilhões em um único mês. A força que se reúne para lidar com o problema das minas está em movimento. O USS Pioneer e o USS Chief, os dois navios da classe Avenger, avistados transitando pelo Estreito de Malaca em direção oeste em 10 de abril, estão supostamente a caminho do Comando Central dos Estados Unidos. A base marítima expedicionária USNS John L. Kennedy foi avistada indo para o oeste com helicópteros MH-60 Seahawk no convés, fornecendo uma plataforma de lançamento móvel para operações de helicópteros de busca de minas. O USS Tulsa, o LCS equipado com o pacote MCM, transitou em direção à região em 2 de abril. A força que tentará a limpeza é maior do que a que existia em 11 de abril. Mas, mesmo com todos os recursos em posição, o desminamento não é medido em dias. O processo físico, o sistema MCM do LC, esse não testado, o campo de minas irregular e parcialmente não mapeado, e o problema da deriva das marés se combinam para produzir um cronograma realista, que os funcionários de defesa descreveram como se estendendo até o final do verão, no mínimo, para a limpeza completa das principais rotas de navegação. O arco completo do problema das minas no Estreito de Hormuz vai de uma decisão orçamentária em setembro de 2025 a um cronograma de limpeza medido em meses em meados de 2026. A Marinha retirou 4 navios caça-minas de propósito específico para economizar em custos de manutenção. Navios cujos cascos de madeira lhes permitiam entrar em campos minados, nos quais navios com casco de aço não podem entrar com segurança. Os navios enviados para substituí-los nunca foram testados em operações MCM em combate. A guerra sobre a qual o Escritório de Inteligência Naval havia advertido especificamente, em termos da doutrina de guerra, de minas iraniana, começou 5 meses depois que os Avengers deixaram o Bahrein. O Irã implantou minas usando pequenos barcos em um padrão rápido e irregular que não produziu um mapa confiável, nem mesmo para a força que as colocou. A resposta da Marinha dos EUA em 11 de abril foi enviar destroyers de mísseis guiados para estabelecer um trânsito e iniciar o reconhecimento, com ativos especializados o seguindo de milhares de milhas de distância. Esta é a aritmética brutal. A mina Maham 3 custa aproximadamente $5.000.
O custo econômico diário do fechamento de Hormuz é estimado em 3,2 bilhões de dólares. A relação entre o custo da arma e a perturbação que ela produz é de aproximadamente 640 mil para 1 a favor da mina. A Marinha tem o drone submarino Knife Fish, projetado para detectar minas no fundo do mar, enquanto o navio hospedeiro permanece fora do limite de ameaça. É a ferramenta certa para este ambiente. Não foi usado em combate antes desta operação. O estreito será limpo. A questão que os 4 navios aposentados na Filadélfia fazem implicitamente é quanto tempo mais levará e quanto custará. O porquê a expertise em desminamento que esses navios representavam foi construída ao longo de 30 anos de implantação avançada e perdida em um único ciclo orçamentário. Como a operação completa de desminamento está sendo montada e como é o quadro econômico completo para cada país esperando do lado de fora de Hormuz, essa análise completa já está disponível neste canal. Este vídeo é baseado em relatórios e análises disponíveis publicamente. Alguns detalhes podem estar sujeitos a alterações.